Fim da escala 6x1. O que não te contaram. Pessoal, hoje no Brasil a gente vive uma grande discussão a respeito da escala 6x1, seja por meio da PEC ou até mesmo por meio de movimentos de trabalhadores, os quais visam essa discussão. Hoje resolvi trazer esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco melhor, com dados e números, sem nada de achismo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Guilherme Magalhães, sou advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, bem como Execução Trabalhista. E hoje a gente está aqui para falar um pouco a respeito da escala 6x1. Essa escala ela tem uma origem ali na Constituição de 88, a qual fixou no artigo 7º ali no inciso 13, uma jornada de 44 horas semanais, bem como 8 horas diárias. Dessa mesma forma, a própria Constituição nesse artigo, no inciso 15, ele traz um dia de DSR, que é um descanso semanal remunerado. Então a gente tem aqui a figura do 6x1, sendo que durante 6 dias trabalha e no DSR, no descanso semanal remunerado, se descansa. Mas não obrigatoriamente essa jornada é de segunda a sábado com descanso no domingo. O texto traz preferencialmente, pelo menos uma vez ao mês, esse descanso aos domingos. E pensando nisso, o que o legislador já permite nessa situação? Que existam outros tipos de escala cumprindo com essa carga horária. É muito comum em empresas que já funcionam dessa forma, existe a escala que a gente chama 5x2. Trabalha 5 dias, descansam 2. Só que existem alguns setores produtivos em geral, que não conseguem adotar essa escala 5x2. E aí eles optam por essa 6x1, que geralmente de uma carga horária de 7 horas e 20 minutos diários, para que seja possível realizá-la durante 6 dias na semana, ou com 8 horas em alguns dias e outras jornadas inferiores. Essa escala, obviamente, ela é muito penosa ao trabalhador. E dessa forma foram surgindo alguns movimentos. E cito aqui o principal, que seria o movimento Vida Além do Trabalho, chamado VAT. Ele é encabeçado agora, foi eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, o qual já pugnava por essa redução da carga horária dos trabalhadores e o fim dessa escala 6x1, tendo em vista essa penosidade dela. E com isso, a deputada Érica Hilton propôs uma PEC. A PEC, para quem não entende muito, ela é uma proposta de emenda à Constituição. Por que tem que ser por meio da Constituição? Porque, que nem eu citei agora, o artigo 7º, ali no inciso 13, ele traz essa figura da carga horária semanal, bem como a diária. Então, para que a gente consiga mudar isso, tem que mudar a Constituição. E a Constituição só é mudada por meio de uma PEC. Nessa PEC, ela tem uma tramitação legal que não cabe à nossa discussão agora. Mas a que a deputada está trazendo para a discussão em si, ela prevê uma redução dessa carga horária. Mas como que vai ficar essa redução? Como que vai ficar esse texto em si? O texto que foi proposto, obviamente, no momento da gravação desse vídeo, não houve uma divulgação oficial por parte do Congresso, de um site oficial do Legislativo, o qual poderia ter essa vinculação, só que ainda não houve. Ele já conta com todas as assinaturas necessárias para que ele seja proposto, para que ele seja apresentado, mas ainda não houve essa divulgação. Mas hoje nós temos alguns veículos de mídia que, obviamente, já conseguiram ter acesso a essa proposta e já divulgaram. Então, o que vai ser alterado? Obviamente, será no artigo 7º da Constituição, o qual passará a prever dessa seguinte maneira: a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornadas de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada, mediante acordo ou convenção de trabalho. Pessoal, agora a gente precisa discutir um pouco a respeito disso. Por que se chegou nesse ponto? Vou citar aqui algumas pesquisas. A gente teve uma grande pesquisa encabeçada que foi chamada de 4-Day Week UK Pilot, que é uma pesquisa que foi feita no Reino Unido, onde se adotou algumas empresas que elas trabalharam com essa proposta de 4 dias de trabalho semanais. E esses dados foram obtidos por meio de um estudo com 61 empresas. Dessas 61 empresas, 56 empresas continuaram com a escala após o período teste desse programa, sendo que 18 já afirmaram que essa escala vai continuar permanente, sendo 4x3. O que isso teve um efeito? Os trabalhadores alegaram que houve uma redução de estresse. Porcentável, assim, a gente pode trabalhar em 71% de redução de estresse na jornada de trabalho por meio dessa carga horária 4x3. As empresas que participaram desse estudo apresentaram uma manutenção dos seus lucros ou até mesmo um aumento, só que um aumento muito simbólico de 1,4% de seus lucros. Então, assim, até o presente momento, essas empresas lá do Reino Unido, ressaltar muito isso aqui, elas já apresentaram esses dados. Houve um aumento na retenção dos colaboradores, porque aqueles colaboradores preferiram continuar em empresas que adotam essa jornada 4x3, em 57%, ou seja, 57% a mais de pessoas que continuaram trabalhando, não optaram por pedir ou foram desligadas da empresa em si. E também vale ressaltar que nesse estudo não houve a redução do salário. Esse mesmo projeto foi apresentado no Brasil, então a gente tem o 4-Day Week BR, que é a semana de 4 dias, com um estudo no Brasil. Foi um projeto piloto ali de 6 meses. Já no Brasil, houve um dado em que a redução do estresse dos colaboradores apresentou 14,5%. Já um pouquinho diferente ali do Reino Unido, no qual 56 empresas das 61 optaram por continuar após esses 6 meses do projeto piloto, aqui no Brasil apenas 46%
63,2% dessas empresas optaram por continuar com essa semana de 4 dias. Dessas empresas no Brasil, a gente não teve uma estabilidade no lucro, mas 63,6% das empresas que participaram apresentaram sim um aumento no lucro. O que que isso significa? A gente também tem um medo de que isso precise contratar mais trabalhadores. Nesse projeto do Brasil, 66,7% das empresas não precisaram contratar mais, ou seja, elas conseguiram adaptar a escala de 4 dias com os trabalhadores que estavam ali para que fosse possível retorná-las a trabalhar e ter a mesma produtividade de um eventual 6 por 1. Até aqui, essas pesquisas são excelentes, porque elas observam muito o critério. As empresas que adotaram tiveram uma redução de estresse, bem como também tiveram uma melhora na qualidade da produtividade e um aumento dos lucros dessas empresas. Entretanto, a gente não tem um dado aqui dessas pesquisas de qual setor seria essas empresas que vieram adotar a escala 4x3. Mas nós temos essas informações. Não houve uma redução do salário, bem como também continuou a ter esse aumento no lucro. Não houve uma redução do lucro dessas empresas. Agora a gente vai para o outro lado da moeda. Obviamente sempre existem dois. A gente tem uma pesquisa aqui da Fundação das Indústrias do Rio de Janeiro, a qual ela afirmou que se esse texto que a gente acabou de ler for aprovado, pode apresentar um custo de 115,9 bilhões por ano para a indústria. Ressaltando que é só para a indústria, a gente não tem os dados, por exemplo, do comércio. Então, assim, já na produção daquele produto, ele já teria um custo maior porque a indústria passou a custar 115,9 bilhões a mais do que está atualmente, certo? Bem como essa pesquisa da Fundação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro também apresentou uma preocupação de que pode faltar mão de obra qualificada. Isso daqui a gente tem que tomar muita atenção porque isso pode ser prejudicial em outro ponto do qual a gente pode tratar aqui. A gente também tem uma tese de doutorado em economia, a qual ele cita que após a reforma portuguesa, que simplesmente fez da mesma forma que o Brasil quer fazer, reduziu a carga horária de 44 para 40 horas semanais, houve um aumento do custo de trabalho, ou seja, reduziram as vendas lá em Portugal, bem como diminuiu as contratações. Isso significa o quê? Houve um impacto no emprego, na produção e na produtividade desses trabalhadores. E também existe uma pesquisa em que a redução da carga horária em 25 países desenvolvidos apresentou de 1 para 1. O que significa esse 1 para 1? É que a partir do momento que reduziu a carga horária em um ponto, também se aumentou um ponto da automação. Isso é algo que, reduzindo ou não a carga horária aqui no Brasil, é algo que tende a acontecer até mesmo por reduzir os custos das empresas. Mas a gente tem que entender que todas essas pesquisas, seja aqui a de 25 países desenvolvidos, bem como essa tese de doutorado que foi feita com base em Portugal, e também voltando ali àquelas primeiras pesquisas que a gente citou, o 4-Day Week UK Pilot, eles trabalharam em países desenvolvidos. É algo que o nosso país não é. Então a gente tem que ter muita atenção quanto a estes pontos. Então, pessoal, apresentados esses riscos, é importante que você chegue à sua própria conclusão a respeito dessa PEC, porque a própria deputada Erika Hilton já deu uma entrevista, ela cita em que não houve uma pesquisa prévia para ver qual vai ser o impacto, seja econômico ou social dessa PEC, mas nós temos alguns dados prévios em que a gente consegue analisar um pouco melhor a respeito disso. Voltando um pouco aqui ao texto, vamos trabalhar em cima dele agora. A gente tem um texto que altera o inciso 13 do artigo 7º, em que ele cita: duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, sendo 4 dias por semana, bem como a manutenção do salário mínimo. E aí, pessoal, o que a gente subentende? De que o custo pode aumentar, isso é inegável. O risco a respeito de pequenos comércios fecharem, essa despesa ser repassada para o consumidor final é algo que a gente ainda não tem um estudo de impacto, então é muito difícil a gente prever também dessa maneira. Obviamente, poderia acontecer que nem naquela pesquisa do 4Days Week BR, no qual vamos colocar mais da metade das empresas que precisaram contratar mais, apenas remanejaram as escalas atuais. Então não houve uma alteração tão grande, mas também pode ser repassado aquele custo da pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o qual prevê mais de 100 bilhões de impacto econômico. Mas o que esse texto traz para a gente? A gente tem uma situação aqui muito similar ali a quando a gente teve a PEC das domésticas. Essa PEC ela trouxe os direitos trabalhistas das domésticas, onde se previa um aumento e uma qualidade também do serviço dessas pessoas. Na minha opinião, é inegável que isso aconteceu realmente para aquelas pessoas que trabalham como domésticas. Houve essa alteração, uma melhoria. Só que a gente também tem que trabalhar com dados. Hoje, o IBGE apontou que o número de informalidades entre as domésticas que estavam contratadas antes da PEC
E as atuais, após essa PEC, com mais de 6 anos já, aumentou. Infelizmente, ele aumentou por vários motivos. Isso aqui não foi só por conta da PEC. A gente não pode atribuir essa situação apenas para a PEC, até mesmo porque muitas das pessoas que trabalham em serviços domésticos optam por realizá-los de forma, por exemplo, de diária, por ter um rendimento maior do que um serviço contratado por meio da CLT. Mas voltando aqui, quanto a essa PEC, o que que a gente tem que ter uma preocupação? É inegável que, se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente traria um erro matemático. Seria o quê? Uma escala diária de 8 horas, com 4 dias na semana, que seriam 32 horas. Mas o texto traz 36 semanais. A gente subentende que, obviamente, seria por meio de uma negociação, qual majoraria essa carga horária. Só que, aqui eu gosto de apontar um possível erro do legislador, porque ele limita em 8 horas diárias. O que que acontece hoje em dia? A gente tem o artigo 59 da CLT, em que ele prevê que a carga horária pode ser aumentada em até 2 horas, por meio de acordo individual, convenção ou até acordo coletivo. Se esse texto da Constituição altera para limitar em 8 horas, só que a gente poderia pegar esse artigo 59 da CLT e colocá-lo no lixo. Por quê? Se a gente tem uma norma que é superior, isso a gente é inegável. Se a Constituição limita em 8 horas diárias, essas horas extras que a CLT prevê de até 2 horas diárias, elas vão para o lixo. Então a gente trabalharia em mais um possível erro do legislador na hora de elaborar esse texto. E isso é inegável porque muitos dos deputados que assinaram a própria PEC já deram entrevistas admitindo que sequer leram o texto. Por quê? A ideia é maravilhosa. É inegável que a redução da carga horária é o que a gente precisa buscar hoje. Só que será dessa forma? Porque é um risco. Então, a pessoa que está ali representando o povo, ela sequer leu um texto que vai para ali. Então, a gente já estaria um sério problema quanto a esse artigo 59 e esse possível erro matemático. Só que dá para entender, caso a gente venha a ter uma negociação coletiva, acrescentar essas 4 horas. Até aqui, ok. A gente não pode analisar isso só pelo prisma matemático da questão em si. Mas o que que nós teríamos aqui? A gente teria uma redução da força de trabalho, matematicamente falando, de 44 para 36 no máximo, ou 32 se a gente fosse levar na ponta matemática. Então a gente trabalharia ali nas 36 com uma redução da força de trabalho em 33%. Obviamente o setor da indústria, para ele comportar isso, ele vai ter que contratar mais e remanejar muitas escalas, mesmo com aquela pesquisa, porque aquela pesquisa ela não individualiza um setor, são empresas que optaram aderir a ela. Então com essa redução de 33%, a nossa preocupação aqui, ela também são em 3 pontos. As empresas, obviamente, que conseguiriam adotar esses custos, elas repassariam para o consumidor final. Isso é inegável. Até aqui a gente não tem dúvidas. Isso não precisa ser um especialista econômico para dizer, porque o comércio, ele precisa manter, a indústria precisa manter a margem de lucro. Então, se a gente trabalhar do texto cru do jeito que está, esse custo seria repassado para aquelas empresas que conseguiriam aguentar esse impacto. A gente também teria um aumento do trabalho informal. Isso eu trago até mesmo porque, como a gente citou aqui a questão das domésticas, na construção civil, hoje em dia, 60% dos empregos são informais. Seja aquele pedreiro que é contratado pela Dona Maria para construir ou reformar uma pequena parte, aquilo ali a gente já considera como informal, ou até mesmo de pequenas construtoras e médias que optam por utilizar do trabalho informal para reduzir os custos. Da mesma forma, o comércio apresenta hoje em dia 40% de informalidade. Grandes centros comerciais, camelódromos, ruas comerciais famosas, a gente sabe que aquelas pequenas lojas, aqueles pequenos lojistas não registram as carteiras. Isso porque a gente sabe que hoje um custo do empregado pro empresário, ele é alto. Se ele opta pela informalidade, talvez ele consiga até mesmo trabalhar melhor para o empregado, o salário dele, ok? Só que esse empregado, ele fica desamparado. É inegável que ele fica desamparado pela Seguridade Social, que é algo que é uma das vantagens que a gente tem da CLT. O terceiro ponto que a gente tem que ter preocupação, a gente volta para aquela pesquisa que eu citei, de 1 para 1, que seria a substituição do trabalhador por máquinas. E isso é algo que vai acontecer, querendo ou não, com redução ou não da carga horária a longo prazo, porque isso reduz custos e também melhora a qualidade de vida, porque aqueles trabalhadores que tinham um serviço ali um pouco mais braçal, não tem mais a necessidade deles. E aqui eu gosto de citar até uma fala do ministro Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, no qual ele falou: isso deveria ser negociado por meio de sindicatos, entre os sindicatos dos empregados e os sindicatos das empresas. Então, assim, se hoje em dia a gente voltou com tanta força sindical, com você, trabalhador, contribuindo com, querendo ou não, grande parte do seu salário anualmente para um sindicato, você deveria também cobrar deles, para que eles possam atuar nisso, porque hoje em dia é permitido, a legislação não veda essa situação, inclusive o próprio STF demanda que aqueles trabalhadores que trabalham menos carga horária de 44 prevista na Constituição, eles podem receber menos, mas obviamente isso não é o objetivo, porque não faria sentido essa redução. Então, por meio de acordo, convenção, poderia ocorrer essa negociação, bem como ressaltado pelo ministro, mas em um momento de devaneio ali de qualidade dele, ele acabou
acabou depois cedendo à pressão, assim, vamos colocar do governo e se retratou, infelizmente. Isso a gente vem vivenciando muito nesses anos de governo. Então, assim, a partir do momento que a gente depara com tantas situações, a gente vai bater na tecla da informalidade que isso pode causar, e aí a gente vai para um voto até mesmo do ministro Alexandre de Moraes ao debater a respeito do PJ, em que ele cita claramente a situação em que o trabalhador opta por escolher contratação PJ para receber mais momentaneamente e posteriormente ingressa na Justiça do Trabalho. Isso é um dos motivos do qual ele não concorda. Só que, ministro, e também trabalhadores, a gente tem que lembrar que não é uma opção do trabalhador. Um trabalhador ele não vai chegar e falar, ah, não, eu não quero ser PJ, eu quero ser CLT. Muito provavelmente a empresa falar, tudo bem, tchau, obrigado, tem mais 10 aqui na fila para serem contratados. Então a gente tem que trabalhar num misto de devaneio e também de realidade para entender o que vai ser melhor e como é possível. Não só com o texto às pressas sendo proposto e assinado por pessoas que sequer leram e proposto por pessoas que sequer fizeram uma pesquisa. Espero que com esse vídeo você tenha chegado a uma conclusão melhor e entendido um pouco melhor a situação. Caso não concorde, fique à vontade nos comentários. Expressei claramente que concordo sim com o fim do 6 por 1, mas não da forma que está sendo proposta. A ideia é maravilhosa, o texto é horrível. Obrigado pela atenção e até mais.